Então, eu tinha feito uma enquete só por curiosidade para algo que poderia ser usado numa futura história, e nessa enquete eu perguntei em que Pokémon vocês gostariam que eu reencarnasse para uma futura história. E eu coloquei três opções: Magikarp, Eevee e outro, que era para vocês comentarem outro Pokémon que poderia ser escolhido. Mas devido a alguns bloqueios criativos, um pouco de falta de tempo e outras coisas que eu não vou comentar, eu decidi postar essa história de renascido como um Magikarp agora. Eu ia esperar mais um pouco, mas acabei tendo que postar agora só para não deixar o canal parado por muito tempo, sabe? Então é isso. Aproveitem a história aí e não se esqueça de se inscrever no canal se for a primeira vez que você está passando por aqui. É a primeira vez que eu peço isso. E claro, deixa o like e compartilhe o vídeo. Aproveitem. Capítulo 1. Aprendendo a viver como um Magikarp. Depois de muito tempo, decidi voltar a jogar Pokémon Go, um joguinho de celular que, se eu não me engano, tudo graças ao gato de que, entre várias outras coisas, incluíram também Pokémons de outras gerações, incluindo a terceira geração. Tinha um carinho especial pela terceira geração, pois foi com ela que conheci os jogos de Pokémon quando vi um conhecido jogar em um emulador de Game Boy. Um amigo de faculdade decidiu comemorar seu aniversário com um jantar em um quiosque na praia e eu fui um dos convidados. Acabei bebendo demais e lidava com minha bebedeira olhando para o meu celular, vendo que Pokémons apareceriam no meu caminho. Estávamos passando por uma ponte perto do mar, os Pokémons que aparecem não eram nada interessantes, apenas Magikarps apareciam. Aquele era o Pokémon mais comum de todos os tipo água. Tudo estava sem graça, até que por onde passávamos, apareceu um Magikarp que logo saiu do meu alcance. Minha mente. Um Pokémon inicial de Hoenn, o melhor inicial tipo água. A bebida me fez ser impulsivo e saí do carro em movimento, cambaleando com meu celular na mão. No momento que capturei o Magikarp, tropecei na beira da ponte e caí bêbado no mar, batendo a cabeça em uma pedra e morrendo. Sem que eu percebesse, minha alma foi transportada para outro mundo. No fundo dos mares de Hoenn, um cardume de Magikarps aguardava o momento em que sua população iria se renovar novamente. Sob a luz do sol que atingia com delicadeza aquela parte desconhecida do oceanos de Hoenn, centenas de ovos Pokémon começaram a eclodir. Da perspectiva de uma daquelas criaturas, o azul da cor do mar era tudo que podia ser visto. Peraí, eu tô na água. Espera aí, eu caí não foi. Olhei ao redor, e tudo que via eram Magikarps, dei bolas em círculos e percebi que também era um Magikarp, porém um dourado. Fiquei pareado nadando no lugar. Eu sou um Magikarp. Um Magikarp, pensei em todos os Pokémons melhores nos quais poderia reencarnar. Magikarp, Squirtle, Froakie, Marianne, bem, praticamente qualquer tipo de água seria melhor que um Magikarp. Naquele momento fiquei muito irritado e saí nadando para todos os lados frustrado. Aquele evento, como esperado, acabou dando origem a uma nova geração de Magikarps. O mar foi pintado de vermelho, vermelho que vinha das escamas daquelas Magikarpas, todas elas seguem seu instinto de nadar em grupo, formando um cardume, guiadas pelas Magikarps mais abelhas. Todas se juntaram, exceto um solitário e confuso e aos poucos solitário, ponto dourado, que nadava para todo lado. As Magikarps mais velhas, já unindo o grupo com sucesso, começaram a conversar com seu líder, com o líder do grupo, um Magikarp ancião. Magikarp 1. Parece que foram todas ancião. Magikarp 2. As gerados puseram boas ovas de Magikarp esse ano, vamos ter muito trabalho. Ancião. Sim, com certeza a atenção do ancião se voltou para os gritos de uma Magikarp distante. De tanto nadar de um lado para o outro, acabei me cansando e comecei a afundar. O ancião e 3 Magikarps adultas foram ao meu resgate. Fui carregado pelas 2 Magikarps adultas enquanto a Magikarp, que parecia a mais velha de todas, ficava me olhando admirado pela minha cor dourada. Ouvi as adultas falando comigo.
Magikarp 1. Ei garoto, cuidado com essa agitação, você quase se matou. Magikarp 2. Os músculos de uma Magikarp já são fracos, não pode gastar energia assim. Magikarp 3. Devia ter ficado com o cardume, porque não seguiu seus instintos. Minha mente. Hoje, reencarno em um dos 9 piores pokémons que existem e ainda levo bronca. Logo depois de nascer notei o Magikarp ancião me olhando. Ancião, temos um Magikarp brilhante esse ano. As Magikarps adultas que me carregavam e até as adultas do cardume sorriram. Minha mente. É verdade, só um a cada 4.000 pokémons é brilhante, tinha esquecido. Pera, isso quer dizer que sou especial no cardume. Magikarp 1. Acha que ele não seguiu os outros recém-chocados porque se acha especial por ser brilhante? Magikarp 2. Para com isso, ele acabou de nascer, aposto que só é agitado. Magikarp 3. Sim, parece que é mesmo, mas eu nunca vi um Magikarp brilhante antes. O senhor já viu, não é, ancião? Magikarp ancião. Sim, mas já faz muito tempo, uns 24 ou 25 anos. Minha mente. E ele passou todo esse tempo sem evoluir. Me une ao cardume, era minha melhor chance de sobreviver no fim das contas. Aos poucos, me acostumei a nadar com o cardume. Nos alimentamos de algas pelo menos uma vez por dia. Os mais jovens comiam primeiro. Sempre fazíamos concursos de salto, onde os mais velhos mostravam suas capacidades de salto. O ancião era o único que não participava, pois apesar de todos adorarem pular para fora d'água, todos sabíamos que os Magikarps mais velhos tinham mais chance de ser pegos por pokémons voadores, pois pulavam mais alto. Mesmo com o perigo de ser pego por pokémons voadores, saltar para fora d'água era algo incrível. Talvez fosse um instinto animal ou só parecesse incrível por ser o único movimento que eu sabia, mas era mágico sentir quase como se eu pudesse voar por alguns segundos. Eu e outros Magikarps mais jovens éramos atraídos constantemente por iscas de pescadores, mas diferente de alguns, eu pude aprender a evitar os pescadores, graças aos mais velhos. Comecei a pensar em uma meta naquele mundo que era familiar e novo ao mesmo tempo. Se eu tivesse que ser um Pokémon, o mínimo que eu podia fazer era ser um Pokémon forte. Era algo que todo treinador gostaria, eu pelo menos gostava de ter Pokémons fortes nas minhas partidas. A partir do momento em que decidi ser forte, durante as pausas que fazíamos para comer algas, investia contra pedras na tentativa de obter um ataque forte, pois sabia que Gyarados era um atacante físico. Também comecei a tentar ir na frente do cardume com o ancião, que conduzia todo o cardume, e manter um ritmo de nado maior, seguindo o ancião e outros adultos de perto. Sempre insistia com isso e aos poucos, conseguia manter melhor o ritmo, mesmo com muitos dos adultos querendo me deter, porque de acordo com eles ainda era muito jovem para estar na vanguarda do cardume. Magikarp, aquele brilhante é mesmo muito metido, quer ficar na frente, mesmo com os mais velhos impedindo. Magikarp ancião, deve ter os motivos dele, além disso ainda está no cardume. Magikarp, claro, ele não é idiota. Magikarp anciã. Idiota não, eu diria austero. Os meses passaram e aos poucos me tornava mais forte para nadar e mais ágil para esquivar os adultos que tentavam impedir meu caminho. Foram muitos dias em que enfrentei correntes que não eram grande coisa para outros tipo água, mas eram bem fortes para os fracos músculos de uma Magikarpa. Sol que dificultava as coisas, deixando a água mais quente, chuva e tempestades que agitavam a água, atrapalhando minha missão. Esses inconvenientes eram pequenos se comparados aos predadores aquáticos, que incluíam pokémons como tentáculos e carvalhas, contra os quais para garantir minha sobrevivência, só lidava com eles fugindo, me escondendo e às vezes dando uma ou duas investidas que distraíam eles um pouco. Minha pele dura também me ajudava a sobreviver às mordidas e espinhos venenosos. Mesmo com todos os inconvenientes continuei tentando, até quase um ano depois, finalmente consegui ficar ao lado do ancião, e quase sem cansaço. Magikarp anciã. Parabéns brilhante. Obrigado senhor. Magikarp anciã. Agora me diga, por que você se deu todo esse trabalho brilhante? Quero ser forte, quero ser o Gyarados mais forte possível. O ancião exibiu uma cara de preocupação e respondeu, Magikarp.
Você foi forte para aprender a investir e suportar as correntes, resistente para resistir aos predadores e ágil para esquivas dos predadores e Magikarps mais velhos que tentaram te impedir. Conseguiu tudo isso sendo um Magikarp. Você ter razão, mas eu quero ser forte, o mais forte que eu puder, e para isso eu vou ter que evoluir. Magikarp ancião. Eu sempre soube brilhante, você é mesmo austero. E o que isso significa? Magikarp ancião. Significa inflexível. Você é do tipo que nunca muda de opinião. Sei que parece egoísta, mas eu acho que só tenho uma meta clara. Magikarp ancião. Entendo, eu só quero que você pense bem no que tem agora, porque assim vai poder pensar bem se vale a pena sacrificar o que tem para conseguir o que quer. Entendi, ancião. Não posso te dar tratamento especial, mas você deve saber o que é ser gerados. Viver furioso, sendo agressivo e atacando cidades e navios, mas eu sei que vou conseguir me controlar. Magikarp ancião. Vai ter que se dedicar a se controlar quando aconteça, ainda mais considerando sua natureza. Mas porque o senhor tá falando de tratamento especial, é porque sou brilhante? Magikarp ancião. Não, é porque você me lembra um velho amigo que tive na região de Johto. Ele evoluiu para um Gyarados vermelho, e foi capturado por um treinador. Minha mente. Essa história é familiar. No meu segundo ano naquele mundo, tudo ia bem, aos poucos ficava mais forte, mas por alguma razão não evoluía. Sempre passava pela minha cabeça que isso era muito mais fácil com um nível visível. Tudo corria normalmente, até que em uma competição de saltos, uma Magikarp foi pego por um Taillow. Desesperado, o Magikarp começou a brilhar. Enquanto ele brilhava, eu também pulei com outros 3 adultos. Usamos investida juntos e espantamos o Pokémon voador. Porém, quando o Magikarp preso caiu na água, já havia evoluído e com a água que salpicou, gerou uma onda que separou todo o cardume. Desorientado, em poucos minutos, acabei caindo em uma isca de comida Pokémon coberta de algas e fui capturado por uma Pokébola totalmente azul com um só lançamento.